Bom dia! Começando o nosso devocional de número 13 e hoje a gente vai entender mais sobre o encontro que mudou a vida de Ruth e como esse encontro ele se conecta com a nossa vida, como ele pode impactar e mudar a nossa vida também. Existe um encontro, né? Existem encontros físicos quando nós conhecemos pessoas que destravam o nosso destino, destravam a nossa vida, mas existe um encontro específico, tá? Que ele muda toda a nossa vida, que é o nosso encontro com Jesus. E a gente vai entender como a história de Ruth está conectada com isso, tá bom? Por favor, você que já entrou aqui, fala pra mim se você está conseguindo me ouvir e me ver bem, tá? Se a imagem e o som estão saindo ok aí pra você, que aí eu já ajusto aqui caso não esteja, tá bom? Quem tá, fala pra mim também se você tá aqui comigo a primeira vez, se você já assistiu os outros devocionais, tá bom? Vai me contando aí que eu quero saber. Bom dia, Retalhinhos e Artes. Me fala teu nome depois, por favor. Kelly, a Adriana Santos, Elegante Mimos e Acessórios, Doce Prestígio, Liege. Ai, a Simone, pronto, já vi aqui, Simone. Olha, Simone é lá da minha terra, de Minas Gerais. Estou aqui em Fortaleza, mas nasci aí em Minas. Seja bem-vinda, Simone, que a casa é sua. Estou muito feliz de ter você aqui. Jaque também tá aqui pela primeira vez, tá? FS Fino Sabor. Quem mais tá aqui a primeira vez? Conta aí pra mim. Suziane tá lá de Tocantins. Um beijo, meu amor. Aproveita e fala aí pra mim também qual é a sua cidade, tá? Quero saber. Vamos lá. Vamos se conhecer, porque aqui, gente, o intuito não é a gente só ter uma live, sair daqui, né? E cada um vai viver sua vida, não. Tô aqui pra gente construir juntas, tá? É uma comunidade de mulheres sábias que amam a palavra de Deus e que vivem essa palavra, tá bom? Então, deixa eu ver. A Cris tá aqui a segunda vez. A Sarinha tá lá, é de Simões Filho, na Bahia. Deixa eu ver quem mais aqui. Neuza tá aqui a primeira vez. Seja bem-vinda. Sibéria, lá de Cabo Frio. Maria, me chama no direct, meu amor. E se for dúvida sobre o curso, é só você me chamar lá no grupo das alunas, tá bom? Isabela, bom dia. Isabela Oliveira. Jandira é a tua cidade, é assim? Em São Paulo? Fala aí pra mim. Bom dia, Samanta, aqui de Fortaleza. A Adri também. A Ali é lá de Manaus. Dai do Rio de Janeiro. A Glaucia do Guarujá. A Glaucia tá aqui todo dia, hein? Eu lembro, vou decorando o rostinho e o nome de vocês. Bom dia, Kátia. Ó, tem gente de Campinas, São Paulo, deixa eu ver aqui. Resende, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Montes Claros. Emily, eu tenho alunas aí, Montes Claros. Deixa eu ver quem mais. A Adri tá aqui pela primeira vez. Dai tá aqui, ó, segunda vez. Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quem mais? São Paulo, Minas. Eita, Glória. O Brasil todinho tá aqui. Suiane, meu amor, que saudade de você. Ó, tem gente também de São Paulo, BH. Eita, vocês estão comentando tão rápido que tá subindo muito rápido. Diadema, Goiânia. Então, olha só. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Aqui a gente tem esse devocional sempre de segunda a sexta-feira, às 10h07 da manhã. Caso você não consiga ver sempre aqui ao vivo, não se preocupa. Tem um lugar onde você se cadastra gratuitamente, tá, gente? Pra ser minha aluna. E aí, você, além de receber uns presentes aí no seu e-mail, você também entra, tá, no grupo das alunas para receber os avisos, receber os replays, materiais extras que eu sempre compartilho com vocês, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Priscila, sou esposa do Técio, não sei se você já tá aí. Sou mãe do Azaf e eu e o Técio, nós somos pastores auxiliares, né, na nossa igreja, Seven Church. E também a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E na Academia de Vida Abundante, o nosso foco, a nossa missão é treinar pessoas para serem abundantes no seu espírito e na sua alma. E aí nós aqui somos um braço da Academia de Vida Abundante, tá? Então aqui no meu Insta, no meu canal do YouTube, né, no Telegram, no WhatsApp, em todos os lugares que a gente se comunica, que são vários canais, o meu foco é treinar mulheres. Aqui é Clube da Luluzinha total, né? Foi o chamado que Deus me deu, então enquanto Ele me mantém aqui, é aqui que eu vou estar. E o chamado que Deus me deu é compartilhar aquilo que Ele me entrega para entregar para vocês, tá bom? Essa semana a gente está estudando o livro de Ruth. Falando em Ruth, cadê sua Bíblia? Vamos lá.
Vamos fazer aqui o nosso checklist antes de a gente começar a nossa aula, que aqui o negócio é organizado, tá? O nosso devocional. O que você precisa trazer aqui pro devocional? Pega a sua Bíblia. Essa aqui, minha gente, a bichinha tá sendo bem usada, tá? Pega a sua Bíblia, já abre ela no livro de Ruth. Coloca em Ruth capítulo 2, que a gente vai estudar hoje sobre o encontro de Ruth com Boaz. É bom que você tenha também, se você puder aí, um caderno, ó. Um caderno para você fazer as suas anotações, tá bom? Pri, por que é importante eu anotar? Porque o seu cérebro, ele aprende pelo menos, no mínimo, 2 vezes mais quando você escreve. E depois você ainda tem o seu próprio resumo para você consultar, tá bom? Então, deixa eu ver. Já falei do material. Outra coisa do checklist, tá bem? Que tá tudo anotado, viu, gente? Para não esquecer. Clica aí, tá? No avião. Deixa eu fixar aqui o comentário da Adri. Clica aqui, ó, bem aqui embaixo tem um aviãozinho de papel. O que você vai fazer? Você vai clicar nele e vai chamar pelo menos mais 20 amigas para virem aqui para nossa live. Por quê? Porque hoje é um momento decisivo, é como se fosse quase o clímax da história de Ruth. E assim, Deus também tem momentos decisivos para destravar na nossa vida, tá? Então, clica aqui nesse aviãozinho. Eu sempre falo para vocês que a gente precisa ser, né, como uma mulher que é como um rio, não como uma represa. A gente tá sempre falando aqui de Ruth, de Noemi. Gente, amei o Priflix. Vou adotar esse nome. Gláucia, amei. Me manda no direct para não esquecer. Alguém anota aí, marido, para mim. A gente tá pensando, né, sobre Ruth o tempo todo, fazendo sempre um contraponto com Noemi. Todas as duas, gente, tem ponto positivo e ponto negativo, tá? A gente vai já ver que Noemi, ela entra numa rota de, como é que eu posso dizer, de restauração, e ela se torna uma bênção na vida de Ruth. Mas no momento aqui que a gente tá da história, é como se Ruth, ela fosse como um rio. Como assim? Um rio, tá? Que ela derrama sobre a vida das outras pessoas. E o rio, ele não espera o tempo da enchente para ele ser generoso. Ruth, ela foi generosa, como a gente estudou ontem, quando tudo estava difícil, quando o marido dela tinha morrido, sem ela ter dinheiro para comer, sendo a parte mais fraca, sendo estrangeira, tá? E ainda assim, Ruth foi lá e foi servir Noemi. Isso é você ser como um rio, não é você esperar ter tudo da parte de Deus para começar a abençoar outras pessoas. Então, como é que eu posso ser um rio, Pri? Clicando aqui nesse avião, chamando uma amiga, mandando uma mensagem para a sua amiga, para alguém da sua família, perguntando se tá bem, fazendo o almoço, a comida favorita do seu marido, dos seus filhos. Tudo isso é uma maneira da gente ser generosa, tá, com outras pessoas. E o que é a pessoa que é como uma represa? Ela tá na situação que Noemi estava. Ela está retendo as dores, retendo o perdão. Ela tá só acumulando. E aí chega um ponto em que a represa, ela não pode receber mais nada. Ou ela abre as comportas para poder receber mais de Deus, ou ela vai ficar o quê? Estagnada. Foi isso que a gente estudou no nosso devocional de terça-feira. Ó, missionária Regiane já achou aí um emoji para combinar com a gente. Então coloca aí para mim se você é um rio ou se você é uma represa. Coloca aí, eu sou rio ou eu sou uma represa. E a palavra profética para você, como a missionária Regiane já botou aí, que decide ser como um rio, é que quanto mais você é generosa, mais Deus confia na sua vida para te entregar mais. Mais o quê, Pri? Mais revelação da palavra, mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, mais bênçãos mesmo, questões materiais, porque Ele sabe que pode entregar nas suas mãos, que você vai compartilhar com outras pessoas. Então eu aqui estou numa posição que eu decidi compartilhar o melhor que eu tenho aqui com vocês, tá? Técio, por exemplo, Técio que tá aqui é testemunho, ele vê as horas que eu invisto, para mim não é hora gasta, tá, gente? Que eu invisto estudando, lendo livro, comprando livro, estudando a Bíblia, tá? Para preparar o melhor que eu tenho para vocês. Por quê? Ai, Pri, porque você, né, é a melhor pessoa do mundo. Não, gente, eu sou cheia de defeito, mas é porque eu entendi essa chave, que quanto mais eu investir na sua vida, quanto mais eu plantar aí no seu coração, mais Deus vai derramar sobre a minha vida também, sobre a minha casa, tá bom? Então, ó, mesmo que você esteja aí, Pri, eu tô me sentindo como uma represa, profetiza sobre a sua vida. Eu não tenho nada para derramar, mas eu decido ser um rio. Eu tô aqui vazia, eu tô necessitada emocionalmente, espiritualmente,
mas ainda assim eu decido ser como um rio, tá bom? E você já clicou no avião, né? Já expliquei aqui tudo que tá por trás. Gente, quando eu falo para você tomar uma ação, não é só é um compartilhar. Existem princípios por trás. Pode ter certeza que eu sou extremamente intencional em tudo que a gente faz aqui, tá bom? Então, vamos ser rio, compartilha aí com suas amigas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui dizendo que ou tá buscando ser um rio ou que já decidiu que vai ser um rio em nome de Jesus, tá bom? Então compartilha, pega a sua Bíblia, pega seu caderno e vamos estudar o capítulo 2 de Ruth, ok? Pri, tô como uma represa, assiste o Devocional 2. Vou deixar, depois aqui da live, eu vou deixar o link de todos os devocionais, uma playlist, lá nos nossos grupos de aviso, tá? Se você não tá no grupo de aviso, tem o link na minha bio, ou você pode me pedir pelo direct também, não tem problema. E eu te mando, ok? Então, todo mundo é rio, já compartilhamos, já chamamos todo mundo. Então, vamos lá. A gente precisa entender que a história de Ruth, ela não é apenas um romance. O livro de Ruth, ele na verdade é como um espelho que reflete a história da redenção. Como assim, Pri? Quando você olha para os personagens principais e você vê as características, a maneira como eles se portam, a gente consegue ver a história da salvação, a minha história e a sua história. Então, por exemplo, Ruth, ela não fazia parte do povo judeu, ela não é descendente de sangue de Abraão. Mas, por causa da postura dela, porque Deus foi misericordioso e se apresentou para ela, Ruth decidiu abandonar todo o passado, todas as crenças antigas, né? Abandonar o lugar que ela vivia antes, que era um lugar de idolatria, para servir a Deus, para buscar ajuda em Deus. E eu e você, a Ruth aqui, ela representa nós duas. Nós somos estrangeiras. Eu não sei se aqui tem alguma descendente, né, de judeu. Se tiver, por favor, se apresente, me diga aí que eu quero lhe conhecer. Mas eu acredito, né, não sei se tem aqui. Então, somos mais de 200 mulheres, pode ser que tenha. Mas a grande maioria não tem sangue judeu correndo nas suas veias. Então, de acordo com a palavra de Deus, a bênção não seria para nós, tá? Mas em Jesus, por causa de Jesus, Deus decidiu abençoar todas as nações da terra. Eu e você, nós somos o cumprimento da promessa que foi feita lá para Abraão, que através dos descendentes de Abraão, ele teria uma família de muitos filhos incontáveis. Nós hoje, pela fé, né, de termos aceitado Jesus no nosso coração, a gente faz parte dessa família. Mas a gente precisa entender o quê? Nós éramos estrangeiras e pela graça, pelo favor de Deus, nós fomos encontradas, certo? Então, a Adri mandou aí o foguinho. Obrigada, Adri, que você me lembrou. Quando eu falar uma coisa aqui, uma chave que destravar aí na sua mente, manda aí esse foguinho, que é a maneira que eu tenho de entender que você tá entendendo e gostando do que eu tô falando aqui, certo? Então, primeira coisa, Ruth, ela representa nós, a igreja, aquelas que eram estrangeiras. E mais, Ruth representa a gente na nossa miséria, no nosso pecado. Sabe, quando alguém olhava para Ruth e dizia assim, essa aí não vale nada, é uma viúva, é pobre e ainda é estrangeira. Dentro de Israel, naquela época, era o cidadão, assim, mais do mais baixo nível, porque não tinha ninguém protegendo ela, tá? Não tinha nenhum homem que ela pudesse se guardar debaixo dele. Então, ela era uma mulher vulnerável. Ela era uma mulher que estava ali à mercê mesmo, só guardada pela graça de Deus. Então, eu e você, nós somos como Ruth, nós éramos externas à aliança. Deus pegou a gente e um ramo que não fazia parte da árvore da oliveira, Paulo fala muito sobre isso em Romanos, e enxertou a gente na árvore original. Então, a gente é enxertada nas raízes, por isso que a gente diz que a nossa fé ela tem bases judaico-cristãs, entendeu? Porque nós fomos enxertados, nós não podemos desprezar o povo judeu, porque isso é desprezar aquele que te recebeu, né? Na raiz que é a original. Então, pela graça, pelo favor e pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados. Essa é Ruth, somos nós, tá? E Boaz? Boaz, gente, ele é Jesus. Ele tem muitas e muitas características que pertencem a Jesus. O comportamento dele falava sobre Jesus, mostrava sobre Jesus. Boaz, ele é uma figura do resgatador, tá?
eu acho que o nome em hebraico é Goel, daquele que resgata, daquele que pega a pessoa na miséria, paga o preço por aquela pessoa, compra aquela pessoa. Então, o que acontecia lá em Israel? Quando uma pessoa, ela se tornava pobre, ela se endividava, ela vendia as suas terras, existiam duas possibilidades dessa pessoa poder voltar até as suas terras. Noemi, ela tinha perdido tudo, né? E o fato de Noemi ser viúva complicava ainda mais, porque existia a oportunidade da pessoa ser resgatada, né? E o resgatador era quem? Se, por exemplo, Noemi tivesse outro filho, o resgatador de Ruth seria o segundo filho de Noemi, só que não tinha, eles tinham morrido. Então, Noemi não tinha parentes próximos que pudessem resgatar a vida dela, tá? E aí, como é que funcionava isso? Era a lei do levirato. O resgatador, ele vinha e ele comprava as terras e comprava como se fosse resgatava aquelas pessoas da vida de escravidão, da vida de miséria. Então, Boaz, ele representa Jesus, porque Jesus veio, se humilhou, se fez carne, pagou um preço muito maior do que as moedas que Boaz pagou para ter o terreno de Noemi e comprar Ruth, né? Para serem parte da família dele. Muito mais que isso, Jesus, ele deu o próprio sangue dele para nos comprar. E às vezes a sensação que eu tenho é que a gente se acostuma com a graça e com a misericórdia. Eu sempre escuto da pastora Val, né, esposa do Douglas, do Dizescope, do pastor Douglas, ela diz o seguinte: nós não podemos nos acostumar com a graça, com o favor, com o sobrenatural de Deus. Não pode ser automático para você abrir, ler a sua Bíblia, sabe? E viver essa vida no automático. Todos os dias você precisa lembrar da obra da cruz. É por causa da cruz. Gente, se não fosse a cruz, a gente não estaria viva. A gente não teria saúde, a gente estaria morta no nosso pecado. O pecado, ele é uma doença mortal, que ele corrompe o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Então, a gente precisa todos os dias parar e lembrar do sacrifício da cruz. Tem gente que deixa para lembrar do sacrifício da cruz só no dia da Santa Ceia. Misericórdia da minha vida e da sua vida, tá? Que o Espírito Santo, ele nos sacuda todos os dias. Então, nós precisamos estar prontas para esse encontro. Assim como Ruth, ela tinha uma postura, tá? Que chamou a atenção de Boaz, que atraiu a atenção de Boaz. Eu e você, nós podemos ter uma postura, uma maneira de ser, de se comportar, tá? Que pode atrair Jesus para perto da gente ou que pode repelir Jesus para perto da gente. Vocês estão entendendo? Jesus, ele ama, ele é misericordioso, ele morreu na cruz, mas esse mesmo Jesus que é gracioso, ele fala pra gente lá no Novo Testamento que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não podemos apagar o Espírito Santo. Então, existem características, existem posturas, tá? Questões do nosso caráter que elas atraem ou que elas afastam a Deus, que elas honram ou que elas desonram a Deus. Ontem a gente viu 7 características de Ruth, né? Quem não conseguiu ver ontem, tem um resumo no feed e eu vou colocar também depois lá no grupo o replay, tá? Para você ver as características de Ruth. Mas Ruth, antes dela encontrar com Boaz, ela já estava desenvolvendo o caráter dela. E aqui, quando a gente traz para o nosso relacionamento com Deus, eu quero que você entenda. Você deve, pode e precisa vir para Jesus como está, ok? Mas você não pode permanecer da mesma maneira. E o nosso encontro com Jesus, ele se dá, né? Ele acontece em 2 etapas. Se é que eu posso dizer assim. Aproveita aí a pausa e clica aqui no avião. Peraí que eu vou beber água. Enquanto eu bebo água, clica aqui no avião e chama suas amigas. Vamos lá. O nosso encontro com Jesus, como é que funcionou? Quem aqui já teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? Como é esse encontro verdadeiro, Pri? Às vezes é numa oração, na sua casa sozinha, na sua igreja. Alguém fez um apelo, você ouviu falar de Jesus, você foi lá e disse: eu quero esse Jesus na minha vida. Esse foi o primeiro momento que você teve o encontro com Jesus, certo? Ok. Só que a partir daí, você não está perfeita. Se você encontrasse com Jesus e automaticamente tivesse tudo certo, você ia imediatamente para o céu. Não precisava a gente continuar vivendo aqui. Acompanha o meu raciocínio. Então, a gente tem esse primeiro encontro com Jesus e nós estamos às vésperas de ter um segundo encontro. Quem aqui consegue perceber, você não precisa ir muito longe, mas quem aqui consegue perceber
que Jesus está às portas, ele está voltando. Eu consigo. E o que Jesus diz? Como é que ele quer encontrar a noiva? Ele quer encontrar a noiva, que no caso é a igreja, somos eu e você, ataviadas, puras, limpas. Ataviada é o quê, Pri? Adornada, bonita. E a maneira que nós, mulheres de Deus, nós ficamos bonitas é através do nosso caráter. O nosso exterior, a minha maquiagem, por exemplo, os acessórios que eu uso, a roupa que eu uso, o seu exterior, ele só reflete o que está dentro do seu coração. Eu não estou dizendo que é para você abandonar a sua imagem, né? Se auto-abandonar, não é isso. Pelo contrário, a imagem que você mostra para as pessoas está refletindo aí o que você é por dentro. Então, nós estamos à porta de um encontro com o nosso amado para consumar o casamento. Né? O pacto já foi feito na cruz e o casamento judaico ele se dá em 2 etapas. A primeira é quando eles assumem um compromisso e eles já são casados e aí o noivo vai preparar a casa que ele vai receber a noiva. Então, por exemplo, falando em casamento judaico, você sabia, por exemplo, que no casamento judaico primeiro entra a noiva e depois o noivo? No caso meu, foi desse modelo. Cadê meu marido que tá aí? Lindo, maravilhoso, ele ainda entrou cantando pra mim. Foi o auge, foi belíssimo, todo mundo ficou impactado. O meu pai entrou na igreja comigo e ele apertava o meu braço como quem dissesse assim, minha filha, o noivo não tá lá na frente. Porque era surpresa para todo mundo, né? Eu disse, pai, só sorri pra foto que tá tudo certo, né? E aí, meu casamento foi, né, baseado no modelo judaico. Ó, Rosângela também casou assim, foi o nosso dia. Inclusive, Tess cantou uma música pra mim que foi emprestada, né? Emprestada, assim, dos nossos pastores Samuel e pastora Nilza, que já estão lá nas moradas celestiais. Então, o noivo judeu, ele vai preparar a morada e depois que está tudo pronto, ele volta para encontrar a sua noiva. E enquanto ele volta para encontrar, a noiva está fazendo o quê? Se preparando para o casamento, certo? Então, a gente precisa estar pronto para o nosso encontro. Ontem a gente entendeu que a gente precisa se mover, buscar a presença do nosso noivo, certo? E hoje a gente precisa entender que nós precisamos ter um caráter alinhado. Só que o nosso noivo, ele é tão maravilhoso, tão único, tão lindo, que ele deixou um mestre, um ajudador, um consolador que vai treinar, que vai gerar na gente esse caráter, tá? Que Jesus espera encontrar quando ele voltar. Quem é esse melhor amigo? É o Espírito Santo de Deus. Então você não faz essa transformação, essa luta do seu caráter sozinha, certo? Você faz através do Espírito Santo de Deus. Se você tentar fazer sozinha, você vai se frustrar. Então, nós precisamos ter o caráter preparado. Ruth, ela fez o que podia e em Boaz, tá? Ela tinha a resposta. Então, lembra do que eu falei para vocês ontem. É que nós precisamos, tá? Fazer a nossa parte. Ó, a Marlene colocou aqui, como eu faço para buscar um noivo? Entrando no seu quarto, no secreto. Na live de ontem eu expliquei isso bem direitinho. Eu vou só mencionar aqui os 2 pilares, tá? Mas aí vocês assistem o devocional de amanhã que eu expliquei eles pedacinho por pedacinho. Mas é instruindo a nossa mente com a Bíblia e alimentando o nosso coração, tendo intimidade com Deus. Como é que você tem intimidade, por exemplo, quando você era, quem é casado aqui, quando você tinha o seu namorado? Você conversava, saía para tomar um sorvete, ficava horas e horas na companhia daquela pessoa, se conhecendo, tá bom? Então, nós não podemos ser negligentes de tipo, tô salva, vou ficar aqui sentada e vai vir um anjo que vai fazer tudo por mim. Isso não existe, tá? E nem também a gente pode ser arrogante e autoconfiante de achar, eu me basto, eu resolvo, eu opero as mudanças em mim mesma. Hello, você não é o Espírito Santo. Você nem muda a si mesma. E um detalhe muito importante, você não muda o coleguinha do seu lado. No caso, o seu marido, o seu filho, uma pessoa da sua família que te incomoda. E um detalhe aí, anota aí, não tá aqui na aula, mas é bom você anotar. Uma questão muito importante sobre relacionamentos. Geralmente, o que incomoda, né, o que você vê no outro que te incomoda é algo que tá aí dentro do seu coração, que você precisa mudar. Porque nós enxergamos o outro de acordo com as nossas lentes, de acordo com as nossas crenças.
Então, se tem algo em alguma pessoa que tá assim, né, te cutucando, te incomodando, para pensar e pergunta pro Espírito Santo. Será se não me incomoda porque eu me vejo nas atitudes dessa pessoa, tá? Só um parênteses aqui, tá bom? Então, nós não podemos ser negligentes. Minha dica para você que não assistiu o devocional de ontem, assista, que lá tem as 7 características, as 7 posturas que Ruth ela teve para se preparar. E aí, na presença de Jesus, é que nós somos saciadas, tá? Não é no nosso esforço, no nosso trabalho. A gente faz a nossa parte confiando pela fé que Deus vai fazer a dele, tá bom? Então, olha só o que é que diz lá em Ruth 2, eu vou ler do versículo 8 até o... Deixa eu ver aqui. Vou começar aqui lendo do 8 e vou parando, vou lendo devagarzinho com vocês. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos meus moços que eles não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Aí no versículo 10 a gente tem a resposta de Ruth, que ela cai, né? Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth, ela sabia quem ela era, tá? E isso não é problema. Você ser humilde é você saber o seu lugar, nem a mais nem a menos. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste ao teu pai e à tua mãe, e a terra onde nasceste viesse para um povo que antes não conheceste. Versículo 12. O Senhor, olha a bênção que ele libera sobre ela. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Então, é na presença de Jesus que você é saciada, tá? Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E entenda, né? A gente não pode terceirizar a nossa fé. Eu fico muito feliz de poder te ajudar, de poder te orientar, te mostrar como ler a Bíblia, mas eu não posso ir na sua casa, me sentar e ler a Bíblia por você. Eu não posso, nem ninguém pode ir na sua casa, dobrar os joelhos e orar no seu lugar, buscar o Espírito Santo. Isso só você pode fazer. Pare de querer colocar sobre outras pessoas aquilo que é sua responsabilidade. É como se eu dissesse assim: olha, eu tenho um jantar aqui marcado com meu marido, mas eu não posso ir. Eu vou pedir aqui para outra pessoa jantar com meu marido. Já pensou que loucura? A gente não faz isso, né, na nossa família, na nossa casa. Nós não podemos fazer isso na nossa vida espiritual. Não existe como. As pessoas, elas podem te amar, podem orar por você, podem segurar na sua mão, pode ser apoio, conforto, suporte, podem te ensinar, mas ninguém nunca vai poder buscar a Deus no seu lugar. O relacionamento com Deus é individual. Pare de usar outras pessoas como muleta, porque isso se torna, gente, até idolatria. Eu não vou fazer tal coisa se antes a irmã fulaninha de tal não orar por mim. O problema tá na irmãzinha que ora? Tá não. Tá em você que faz da irmã que ora uma cartomante. Tem gente que faz isso, tá? Então presta atenção. Não use as outras pessoas como uma muleta. Quantas mulheres de oração eu vejo que elas dizem assim: meu Deus, hoje eu tô cansada, né? Eu tô exausta, porque as pessoas, elas buscam oração, a gente ainda dá o conselho, ora, mas quem tem que seguir o conselho, quem tem que colocar em prática é você. Eu tô aqui toda semana compartilhando, colocando no post, respondendo caixinha, mas eu não tenho como ir aí na sua casa né, falar através da sua boca para você ser uma mulher gentil. E a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é educado, ele faz a obra em nós, mas ele quer ver, tá, a nossa resposta. Ele espera de nós o fruto. Como é que uma árvore ela é avaliada? Quando você chegar no céu, digamos que você chegou no céu em nome de Jesus de mão dada aí com seu marido. Foram os dois para o céu em nome de Jesus, foi na volta de, né?
conseguiu ficar aqui, se segurou até Jesus voltar, foi um negócio, deu tudo certo, segurou. Aí você tá com o seu marido. Imagina eu chegando lá no céu dizendo assim, não, Deus, porque é assim, o meu marido, ele era ministro de louvor da igreja. O meu marido, ele atendeu muitas pessoas. O meu marido, ele fez isso. Eu fiquei só em casa, dormindo, bem preguiçosa, tá? Não li a Bíblia, não busquei. E aí você chega lá no céu, você, né, tem a salvação. Mas o galardão é daquele que plantou. Você é reconhecida pelos seus frutos. Você é os seus resultados. É isso que está falando aqui de Ruth. É isso que Boaz falou. Ruth, eu vi os seus frutos e eu me agradei do que eu vi. O que Deus vai dizer ao seu respeito quando você chegar no céu? Né? Daquilo que ele te entregou. Dos seus filhos, do seu casamento, né? Da Bíblia que ele te deu para ler. Eu quero que você entenda. Existem pessoas hoje morrendo, sendo mortas, assassinadas, fuziladas e torturadas todos os dias porque elas quiseram ter uma Bíblia, uma página da Bíblia. Existem pessoas que estão morrendo para ter o que você tem aqui, né? Caso você esteja aqui no Brasil, para ter o que você tem hoje e você, ó, nem tchum. Só que um dia o noivo vai chegar. E a Bíblia diz, conta lá uma parábola, né? Jesus, ele conta uma parábola, várias sobre a vinda dele. Mas uma parábola é o seguinte, as pessoas foram convidadas para o casamento e quando o noivo, o dono da festa foi olhar, tinha um homem que estava com vestes indignas, tá? E ele foi expulso do casamento. Ele disse, ei, você não pode entrar aqui. As suas vestes não são adequadas. Ai, Pri, quer dizer que Deus está julgando a minha roupa? Não, quando a Bíblia fala de vestes, são as nossas atitudes, os nossos atos de justiça. Então, eu e você, a gente precisa buscar a Deus. Entendemos essa parte? Podemos seguir, né? Enquanto eu bebo uma água, vou respirar. Respira aí também, peraí. Respira. Vamos junto. Aproveita e clica aqui no avião. Compartilha, né, gente? Deus está falando com você, pode falar com outras pessoas também. Então, assim, e a gente precisa entender o seguinte. Outra questão aqui, que é a que eu quero... a gente está falando de relacionamento com Deus. E agora eu quero descer um nível para a gente vir para os nossos relacionamentos pessoais, certo? O que acontece? Quando eu comecei aqui o perfil, eu era muito focada na questão só do casamento. Só que no primeiro curso que eu ministrei, o que eu percebi? O problema não era resolver o casamento. O problema é que a mulher não tinha vida com Deus, o marido não tinha vida com Deus. Aí um queria que o outro resolvesse um problema que só Deus resolvia. Então, tipo assim, a mulher estava cheia de um vazio emocional, um vazio espiritual. E aí ela queria que o marido dela suprisse as expectativas, se adequasse a quem ela era. Mas ela queria colocar o quê? O marido no lugar de Deus. E a Bíblia diz que isso é o quê? Idolatria. Então, quando caiu essa chave, eu disse, eita, não é sobre casamento que eu preciso falar aqui. Eu posso falar, posso aconselhar sobre relacionamento, não tenho nenhum problema. Mas eu preciso primeiro resolver o que está por trás. Porque, gente, enquanto eu não tinha intimidade com Deus, enquanto eu não me dobrei, deixei de ser orgulhosa no meu relacionamento com Deus, o meu casamento, ele era um caos. Por quê? Porque eu era tola. E como é que eu faço para ser uma mulher sábia? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, você não é sábio. Se você não é sábia, você não tem bons relacionamentos. E primeira questão aí nos relacionamentos que eu vejo. Se você não tem um bom relacionamento com Deus, você não vai ter bom relacionamento com mais ninguém na face da terra. Porque é o seu relacionamento com Deus que te modela, que te torna amável, sábia, gentil, suportável para outras pessoas. Ó, a Adri colocou aqui, exatamente. O nosso esposo não é o sol da justiça. Não faça do seu marido o seu bezerro de ouro, porque senão depois lá na frente, Deus vai ter que remover o seu ídolo e aí o sofrimento vai ser muito maior, certo? Então, primeira questão nos nossos relacionamentos é que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. O segundo erro que eu vejo cometendo é que a gente investe tempo, dinheiro, né, conhecimento, energia num monte de coisa. Você passa 8 anos, no mínimo, numa faculdade, estudando para se formar, tá? Você investe em conhecimento teórico para o seu trabalho, você contrata, talvez, se você é empreendedora, você contrata uma mentoria,
uma consultoria para gerir melhor a sua empresa. Se você é funcionária, você faz cursos para melhorar, você se recicla. A gente investe muito tempo e muito dinheiro, compra um monte de livros sobre um monte de coisa. Mas quando foi que você parou para estudar sobre relacionamento? Sobre como lidar com outras pessoas? Quem aqui, por exemplo, já parou para estudar sobre comportamento humano? Não, Pri, isso é coisa de psicólogo. Isso é coisa de gente assim que é da área de humanas. Mas você é gente. Você lida com gente todo dia. Com certeza tem gente aí dentro da sua casa. E tem muitos atritos que a gente vive porque a gente não para estudar, tá? Então, presta atenção. Falei aqui do relacionamento com Deus e trazendo para os relacionamentos normais. Ruth, ela se deixou ser tratada, se deixou ser ensinada nas suas emoções. A convivência dela com Noemi treinou ela para conviver bem com outras pessoas. Então, por que eu e o Técio, por exemplo, a gente decidiu dar de presente para vocês a Masterclass sobre como ter sabedoria nos relacionamentos? Porque a gente percebe essa necessidade, essa carência que as pessoas têm de estudar o básico sobre comportamento. Eu não estou dizendo que você tem que ir para uma faculdade de psicologia, né? Que você tem que ler 30 livros sobre isso. Não é, mas você precisa saber o essencial, tá? Existem coisas, por exemplo, no meu casamento, né, com o Técio, no nosso casamento, que elas foram completamente transformadas depois que a gente entendeu sobre perfil de comportamento, sobre linguagens de amor, sobre tudo que, inclusive, a gente vai compartilhar bastante com vocês lá na Masterclass. Então, a gente estuda para ter filho, faz curso para amamentar, faz curso de como educar. Gente, quando eu vejo esse negócio de maternidade, não estou falando contra, não. Mas eu entendi, quando eu tive o Azaf, não tinha nada disso. Hoje você faz curso para amamentar, curso para fazer o menino dormir, curso para isso, curso para aquilo. Eu não vejo ninguém fazendo curso para limpar direito uma casa. Mas precisa. Eu, pelo menos, muita coisa eu fui aprender com o Google. Vou nem mentir, né? Então, a gente cuida de tudo, mas a gente deixa a base da nossa vida fraca. Qual é a base, Pri? O nosso relacionamento com Deus e a nossa família. E qual é a base da família? A base da sua família não são os seus filhos. Filho não segura casamento, filho não vai morar com você para sempre. O seu filho, ele vai crescer e ele vai se casar. A base da sua família, tá? É o casamento, é a união entre o marido e a esposa. E a Bíblia, ela é tão certa nisso que ela mostra sempre a gente como o marido como sendo a figura de Cristo, como era Boaz, e a esposa sendo a noiva, como era Ruth. Então, a gente vive, né, no nosso casamento, por isso que o nosso relacionamento com Deus reflete o nosso casamento. Se você não é submissa a Deus, como é que você vai ser submissa no seu casamento? Se você não escuta a voz de Deus Todo-Poderoso e não honra e não obedece a Deus, que dirá esse marido lindo que Jesus te deu aí, tá? Então, a gente precisa, né, vir sobre isso. E aí, eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3, 4, 5 características de Boaz que refletem Jesus e que, se você é solteira, preste atenção se você é solteira, que isso aqui é importante. Você precisa procurar essas características na pessoa que você vai casar. Vixe, Pri, já sou casada. Então, você vai anotar essas características, porque você vai orar pelo seu marido e vai pedir a Deus sabedoria, discernimento e estratégia para colaborar. Não é você que vai gerar, presta atenção. Para colaborar com Deus em gerar isso no seu marido. Vocês entenderam? A gente vai pegar as características de Boaz e vai estudar. Antes de fazer isso, deixa eu só dar aqui o aviso, né? Eita, a hora estourou, calma. A gente tá hoje, é o último dia para você se inscrever no Mapa da Fonte e ganhar de presente a Masterclass sobre como ter sabedoria nos seus relacionamentos. Pri, como é essa Masterclass? É uma mentoria de uma sessão online em grupo. Eu e o Técio, nós vamos sentar aqui num Zoom com vocês. A gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? E vamos dar o nosso melhor para compartilhar com vocês tudo o que a gente já aprendeu no nosso casamento e também nas pessoas que nós já acompanhamos e já atendemos. A gente liderou já mais de 100 casais, mais de 100 não, mais de 100 connects, né, pequenos grupos, e cada um tinha mais não sei quantos casais lá dentro. Então a gente já cuidou de muitos casais, já vimos muitas histórias, e a gente vai pegar o que a gente aprendeu de experiência e de estudo, né, não é só o empírico, tipo assim, aquela galera que bota o dedo assim e pensa, pra onde é que eu vou? Não, é estudo da Bíblia, tá?
a gente vai fazer isso lá na nossa Masterclass. Então, Pri, eu já sou aluna do Mapa da Fonte. Fica tranquila, você já ganhou esse presente. Pri, eu preciso dessa Masterclass. Vem falar comigo no direct. Porque assim, a Masterclass, gente, ela é só um presente do Mapa da Fonte, tá? O que você vai receber é o Mapa da Fonte, mas eu tô falando aqui dessa questão da Masterclass porque eu sei, já atendi um monte de casal, eu já fui essa pessoa que fica botando a culpa no outro, que fica tentando dizer, ai, meu casamento tá destruído, meu casamento tá falido, meu filho isso, meu filho aquilo, mas não faz nada para mudar, né? Então, vamos lá. Pra gente encerrar aqui, as características de Boaz, tá? Boaz, ele abençoou e ele instruiu Ruth, ele profetizou e ele mesmo era a resposta. Isso, gente, é o papel de Jesus na nossa vida. Então, o que foi que Boaz fez? Quais são as características que Boaz tem, que reflete Jesus e que o nosso sacerdote precisa refletir no caráter dele, tá? Primeiro, Boaz oferece proteção e segurança. A mulher, ela quer, o desejo dela é se sentir segura, ok? Então, em Jesus nós temos proteção e segurança. É a primeira coisa que Jesus provê na nossa vida. E num casamento saudável, o marido, ele deve ser provedor. Provedor de quê? Primeiro, proteção e segurança. No versículo 9, ele dá alívio para a sede de Ruth. Eu já falei isso com vocês. Em Jesus, nós somos saciadas, certo? Tá tudo ok para vocês? Acho que tá, né? Em Jesus, nós somos saciadas. Então, um bom marido, ele não vem só sugar. O som parou. Amor, o som parou aí? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Ok. Magali disse que sim, Rosana disse que sim, Sara disse que sim. Ó, alguém digita aí para as meninas para elas saírem e entrarem, que aí vai dar certo, vai melhorar. Então, ele ofereceu alívio para a sua sede. O que é isso? É alguém que não suga de você. Tem pessoas que são vampiros emocionais, que elas estão ali e elas só vêm para sugar a sua vida. Quando eu detecto uma pessoa assim, eu pergunto assim a Deus, Deus, como é que é isso aqui? Eu vou poder ajudar, ela vai me sugar. E eu só paro ali, eu só me detenho ali, se Deus disser mesmo para eu ir. Porque esse tipo de pessoa é muito difícil. Você pode servir, você pode amar, mas tenha cuidado em fazer aliança com esse tipo de pessoa, tá? Então, um bom marido, ele reflete a figura de Jesus, em que ele sacia a nossa sede. Boaz, ele estava atento à história dela, ele prestou atenção. Ei, Jesus, ele sabe da sua história. Jesus, ele sabe da sua dor. A Bíblia fala lá em Salmo 139 que antes de você nascer, ele estava te olhando, sendo formada no ventre da sua mãe. E ele diz que todos os seus dias já estavam escritos diante dele. Então, Jesus, ele conhece a sua história, ele conhece a sua dor. Busque a solução, busque a salvação em Jesus, né? Pare de ficar abrindo a sua vida, abrindo o seu coração com qualquer pessoa, abrindo o seu coração nas redes sociais. Busque a Deus e busque falar com pessoas que são amigas de Deus, que são parecidas com Jesus. Isso aqui que eu tô falando para vocês são características que nós precisamos ter e que a gente precisa buscar no outro. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Os iguais, eles se atraem. Ruth, ela só atraiu um Boaz para a vida dela, falando em relacionamentos humanos, porque ela já era uma mulher virtuosa. Então, não tem como você ser uma esposa tola e querer por fim na força que seu marido seja um bom marido. É difícil. Quem planta tolice vai colher tempestade. Quem planta sabedoria, colhe virtude, tá? Então, Jesus, Boaz, tá? Ele estava atento à história delas. Tem aqui, tá? Mais 3 características, mas eu quero combinar o seguinte com vocês. O nosso tempo já estourou. Eu vou fazer um resumo, eu vou postar mais tarde com as características que eu já falei e com as que não deram tempo a gente abordar aqui, tá bom? Então, a gente precisa se preparar para um encontro com o nosso noivo. E como é que eu me preparo, Pri? Tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus, estudando. Gente, por favor, estude a Bíblia.
Não dá para ser por osmose. O Espírito Santo ele não vai abrir o seu cérebro e botar a Bíblia aí dentro. Você tem que fazer a sua parte. Não terceirize a sua fé, tá bom? Então, esse é o nosso devocional de hoje. Se você não pode ver todo, vai ter replay, tá? E importante, hoje é o último dia para você adquirir o mapa da fonte e ganhar de presente a Masterclass sobre relacionamentos que vai ser amanhã. Pri, o que é o mapa da fonte? Quanto é? Como é? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Todas essas perguntas você vai vir no meu direct, tá? Vou fazer um stories agora e vou botar assim só o dedinho para você clicar lá e falar comigo que eu vou te explicar tudo, tá bom? Amanhã a gente volta para finalizar o nosso estudo de Ruth e o tema de amanhã é não despreze os pequenos começos. Combinado? Qualquer dúvida que você tiver, me chama no direct, tá bom? Que eu vou responder todas vocês. Então, o replay ficou salvo e eu vou liberar lá nos nossos grupos, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, ótimo dia. E o resumo vai sair mais tarde lá no feed, tá bom? Das características de Boaz, certo? Beijo, Deus abençoe, até amanhã.